Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Gênese. Nós estamos no capítulo 17, item 43, segundo advento do Cristo, na predições do Evangelho, do livro A Gênese. Vamos envolver a nossa irmã Ana, que vai fazer a prece de abertura. Fechemos os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, e dizendo a Ele que é com muita alegria que estamos aqui para refletir um pouco sobre os seus ensinamentos, compreender as passagens vivenciadas por Ele aqui no nosso plano. Te rogamos, irmão querido, que Tu envolva a nossa irmã Conceição, para que ela possa nos envolver também nessa compreensão das Tuas passagens. Rogamos também, Senhor, que os nossos amigos que aqui conosco se encontram possam colaborar nessas nossas reflexões. Muito obrigada, Senhor, e que Tu permaneça aqui conosco, e que assim seja. O nosso querido professor Denizar, quando ele vai falar do segundo advento do Cristo, ele pega as citações de Mateus, logo depois Marcos, e aí vem o professor Denizar fazendo um comentário sobre essas duas passagens relacionadas ao segundo advento do Cristo. Vamos ler na tradução do Haroldo, Mateus capítulo 16, item 24. Vai do 24 ao 28. Requisitos para seguir Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações. Amém vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui, esse há é de existir, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa é a citação de Mateus. Antes de ir para Marcos, vamos comentar isso aqui, tirarmos as lições morais. Vamos pegar o apóstolo Paulo, vamos pegar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi preparado pelos seus pais. O seu pai fez todo um investimento profissional, deu a ele a melhor escola em Tarso. A gente recorda que Tarso era uma cidade, era como se fosse uma cidade universitária, e havia recebido grandes mestres gregos. Então, daí nós informarmos que Saulo era realmente um homem de três mundos. Ele conhecia o mundo judaico, ele conhecia o mundo grego e conhecia o mundo romano. Então, um homem de uma intelectualidade muito grande. A retórica dele, ele foi preparado para ter uma retórica perfeita. Então, o Saulo, a personalidade Saulo de Tarso, ninguém ganhava. Ele era considerado o homem mais inteligente depois de Gamaliel. Gamaliel era seu mestre dentro da sinagoga. Então, ele estava sendo preparado para tudo isso. Se Saulo de Tarso continuasse nesse mesmo ritmo a vida inteira dele, de 60 anos, 65 anos,
servindo apenas ao poder transitório humano, ele teria perdido a sua vida na terra. Por quê? Porque ele não teria evoluído como ele evoluiu. Porque ele teria servido só o mundo, servindo só o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, porque ele era um homem extremamente orgulhoso e vaidoso e presunçoso. Ele teria perdido, seriam 60 anos perdido. Desenvolveu a intelectualidade, sim, mas a moral ficou para trás. Ele não tinha um movimento a nível moral. O que batia ainda um pouco nessa moral de Saulo de Tarso era a sua conduta e respeito referente à família. Mas quando se mexia no poder e nas leis ao qual ele acreditava, ele se tornava uma pessoa muito cruel, muito dura. Então ele teria perdido. Uma vez que ele decidiu fazer isso aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O primeiro ato de Saulo de Tarso foi negar a própria personalidade. Abriu mão, ele deixou de existir, É por isso, meus irmãos, que nós vamos ver no final da obra, Paulo, em que o Cristo fala a ele que ele não necessita mais. Vem, Paulo, para a vida eterna. Trocando em miúdos, tu não precisa mais reencarnar na Terra. No planeta Terra, não. Porque tu superaste tudo em uma encarnação. Qual de nós queremos pagar o preço de abrir mão da própria personalidade para dizer assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim? A gente não abre mão nem de descansar, de ficar na cama. A gente prefere ficar na cama a ter que vir fazer um trabalho, a ter que vir fazer um estudo. A gente não abre mão de dinheiro, a gente não abre mão de nada, muito menos da personalidade. Trocando em miúdos, grande coisa. E nós vamos ver isso na figura de Kardec. E quando você começa a fazer esse movimento, você é criticado. Tem que ter muita lucidez, muita maturidade para isso. Muita maturidade para isso. Meus irmãos, nós passamos 15, 20 anos fazendo cursos acadêmicos para ter títulos transitórios. A gente estuda a madrugada dentro para ter títulos transitórios. Para o Cristo não dá tempo. A gente estuda para servir homens. Para fazer cursinho, para ganhar um dinheirinho no final do mês, e para o Cristo não dá tempo de estudar. Detalhe, os ensinos do Cristo são ensinos para a vida eterna. Quando eu sair daqui do corpo, tudo isso que eu aprendo, que eu vivo, me será muito útil. Talvez o certificado que ficou empendurado lá, não. Você viu que todos os méritos de André Luiz, quando chegou lá, ele foi limpar vômito. E não porque mandaram. Ele teve a atitude de fazer isso. Foi quando ele decidiu pegar o certificadozinho dele e dizer, isso aqui não serve para nada aqui. Então, essa consciência nós não temos ainda. O título, ele deveria e deve servir em prol de uma sociedade. Quando você adquire um títulozinho, seja lá qual for, é para servir a sociedade, não para se servir. Mas dificilmente nós buscamos um título para servir a sociedade. Nós queremos nos servir do título. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Entendeste? Dificilmente eu busco um título em prol de ajudar uma sociedade, de ser útil a uma sociedade, de amenizar a dor de uma sociedade. E quase sempre a gente faz essa seleção por aquilo que mais nos dá dinheiro e status. Então você vê que é um movimento de vaidade e de orgulho. E meus irmãos, mente vazia, oficina do diabo. E mente vazia, vendo porcaria, é pior ainda. A melhor coisa que pode existir na vida da gente, se tem um tempo, leia uma obra edificante. Às vezes o sono está grande, põe 2 palitos, mas estuda, é disciplina. Pega 30 minutinhos, 40 minutinhos, 50 minutinhos, leia em casa, estuda, não deixa a mente vazia. E isso é como se fosse uma... A gente não sai daqui bem? Poxa, por que eu não posso estender isso?
Não é verdade? Por que eu não posso estender isso dentro do meu lar? Então é necessário isso. A gente não ia até 2, 3 horas da manhã estudando para passar no vestibular, para passar nisso, para passar naquilo? Por que para o Cristo? Porque não é nem para o Cristo, é para mim. São lições imperecíveis. Então ele diz aqui, ó, se alguém quer vir após mim, se quiser seguir, negue a si mesmo. Esquece a tua personalidade. Tu vai sempre perguntar assim, nós vamos sempre perguntar assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus quer que eu faça agora, nesse momento? Por mais que eu queira, eu quero, eu desejo, mas aí eu me contenho e pergunto, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Então você deixa a tua vontade, a tua personalidade, os teus desejos e faz conforme Jesus faria se estivesse no teu lugar. Você deixa de fazer o que você quer para fazer o que ele quer. Você deixa de fazer da sua forma para fazer da forma dele. O que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Com certeza não será do nosso jeito. Constantemente fazendo a vontade de Deus. Ele mesmo. E quando ele dizia assim, várias vezes eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai, quando ele dizia assim, não é isso que meu pai quer, é isso, não é que ele estava em dúvida, mas ele queria dizer para todos nós que não era a vontade dele que imperava, mas a vontade de Deus, constantemente. E jamais que ele não concordasse, concordava perfeitamente. Eu acho que é esse preço que nós ainda não queremos pagar. Aqui o retorno é material, é o retorno que? Transitório. O retorno do Cristo qual é? É um retorno imperecível. Sabe o que está entre vocês duas? O que falta aí é o sentido. Exemplo, se eu olhar para Marisa e dizer assim, sinta-se amada por mim. Como ela ainda está no nível de pegar o salário, ela não vai se sentir amada. Ela só se sentirá amada se eu tocá-la. E se eu demonstrar isso fisicamente. De repente a Osa está no outro nível. Ela tem um sentido. Ela sente. Ela está se espiritualizando. Uma vez que eu digo, sinta-se amada. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Ela consegue perceber nisso pelo nível que ela está. Ou seja, para uma criatura que está extremamente materializada, não faz sentido fazer o que Paulo fez. A nossa fala, que é a fala do Cristo, ele é bem claro quando ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. O que a gente está querendo entender disso aí? Quando nós falamos nisso, você fala desse equilíbrio, seria muito bom, mas não é para estar em equilíbrio não. Quem tem que estar acima é o Cristo. E não está. O que é? A gente acha que estar com o Cristo é abandonar tudo. Não. Eu sou um profissional, eu me formei. Eu preciso de dinheiro. Mas não é o dinheiro que vai me levar. Não é o dinheiro. Eu vou perguntar o que o Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar. Como é que eu iria fazer essa profissão? Porque eu não tenho que servir o Cristo só dentro do centro religioso. É na vida. É na vida. Agora vai chegar o momento, como chegou para o Chico, como chegou para Kardec, como chegou para vários, de você receber propostas que você tem que se afastar do trabalho cristão que você faz gratuito em prol de ganhar um salário maior. E aí? Você terá peito suficiente para abrir mão do salário para ficar no trabalho gratuito? Nós observamos isso, as pessoas abandonam o estudo, abandonam o trabalho, por quê? Porque é um trabalho que é à noite, é um curso que está fazendo e abandona. Então o que está em primeiro lugar? Você está entendendo? Então, em verdade, se eu realmente estou estudando evangelho, eu quero colocar em prática, não tem que estar em equilíbrio, não. Essa palavra equilíbrio que a gente fala, isso fica muito bonitinho, mas não é. Em verdade, o que tem que estar em primeiro lugar é o Cristo Jesus. Vamos pegar Kardec. Kardec chegou um momento que ele viu que tinha pouco tempo, estava com seus 60 anos,
Ele sabia a grandiosidade do trabalho, ele já tinha consciência da missão que estava sobre os ombros dele. E ele chegou com os espíritos e disse: devo parar de trabalhar para me dedicar 100% ao trabalho? Eles disseram: ainda não. Na hora exata vamos lhe avisar. E Kardec parou e ele olhou para Gabi e disse: você aguenta? Não tinha filho? A missão dele era essa, os filhos dele eram os livros. Ela disse: pode. Ela ficou trabalhando e ele se anulou como um homem. Imagina um homem no século XIX deixar uma mulher sustentar a casa. E ele ainda indagou o espírito de verdade: vocês estão preocupados com a minha condição financeira? Porque estava difícil. E o espírito de verdade: se não tivesse, é porque não te amássemos. Eu não estou dizendo, gente, e nem exigindo de nenhum de nós essa atitude. Nós só estamos aqui esclarecendo o que é um grande homem. Paulo fez isso. Por isso que em uma encarnação ele foi rápido. Você imagina o que é um homem abrir do poder, da condição social que ele estava inserido. Gente, Maria de Magdala. Então, essas pessoas fizeram isso aqui, negaram a si mesmo. Entendeu? São exemplos que é difícil nós entendermos. É difícil nós entendermos. Sempre foi. Sempre as mulheres tiveram que ir para o salão de beleza, comprar vestido longo, comprar pérolas. Sempre teve. Sempre teve. Os homens sempre tiveram que ter uma biga romana, se vestir disso, se vestir daquilo. Sempre existiu isso. Sempre existiu. Sempre teve isso, entendeu? Exatamente. Detalhe, por um momento de 70 anos. 80 estourando. É um tempo só. Nós nos matamos por coisas que todos nós sabemos que é transitório. E que vai ficar. Tu está entendendo o que nós estamos querendo dizer? Em nenhum momento nós estamos aqui fazendo uma apologia a você ter que abrir mão da sua vida profissional, não deixar. Não. É sempre colocar o Cristo. Quando eu falo Cristo, a atitude cristã em primeiro lugar, aonde quer que você esteja reunido. E mostrando sempre. Mas aí eu peguei um pouco mais pesado quando eu falei. Às vezes acontece da criatura estar no caminho, está se aperfeiçoando, está estudando, está trabalhando e aparece uma proposta. Eu vejo isso constantemente. E a criatura cai feito um pato e deixa tudo. Depois vai chorar as pitangas daqui a 20, 30 anos. Então isso acontece muito. Quando a gente fala de espíritos que são contra o progresso, a gente está imaginando um espírito perverso. Gente, eles são ardilosos, inteligentes. O que a Conceição mais quer? Ela quer um trabalho assim, assim, assim. A Conceição, que está segunda, terça, quarta dirigindo, essa moça está atrapalhando muito. Vamos estudar essa moça, é isso aqui que ela quer, então vamos dar. Devagarzinho ela vai deixando a atividade. E deixa. Não é só pelo trabalho, às vezes também é pelas paixões. Entendeu? Pelas paixões, que vira a cabeça da criatura de homem. Eu já vi isso várias vezes dentro do centro espírita. Abandona tudo e vai-se embora. Depois chora as pitangas. Em que lugar está o Cristo? Quando uma pessoa abandonou tudo, não porque o outro é evangélico, o outro é não sei o quê. Sim, tu é o quê, criatura? Tu nunca aprendeu, tu nunca soube cadê a tua personalidade? Qual é a tua crença? Tu te submete a tudo? Por causa de paixão, porque isso não é amor? Você está entendendo? Então eles são muito ardilosos. E nós caímos feito um pato. Por quê? Porque ainda não desejamos seguir o Cristo. E ele diz: se alguém quer vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, pega a tua cruz e siga. Porque ele já está dizendo que ele não disse pega a tua pluma e siga-me.
Pegue teu paetê e siga-me. Pega a tua cruz, trocando em miúdo, vai ser difícil. Me seguir, o meu caminho, aqui na terra, ainda é muito difícil. Estás preparado para pagar esse dízimo? Estás preparado para passar pela porta estreita? Queres pagar? Queres pagar isso? É isso que Jesus está falando nessa frase aqui dele. E eu acho engraçado que as pessoas acham que ele estava sendo obrigado. Não, ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter fraquejado. Quantas propostas não chegaram? Mas ele não fraquejou. Mas ele carregou a cruz. Não foi fácil, não. Não. Pagou um preço alto. Ao ponto do Pai dizer a ele: ou eu, ou o Cristo. Meu Pai, nós dois precisamos do Cristo Jesus. O Pai virou as costas então. Não é fácil, não. Quem verdadeiramente quer segui-lo tem que negar a si mesmo, falando da personalidade. Negar a si mesmo, quando eu falo dessa personalidade, vamos pegar o Dr. Bezerra de Menezes. Estou pegando grande almas, exemplos. Ele não era médico, morreu rico. Gente, não tinha dinheiro nem para o caixão. Mas em compensação, esse homem foi recebido no mundo espiritual. Então, ainda na terra, como Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Aí vem mais Jesus. Anotação ainda de Mateus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aí volta novamente a Saulo de Tarso. Se ele quisesse salvar a vida terrena, a personalidade, ele teria perdido toda uma oportunidade para a sua vida espiritual. Por que é perder? É mais ou menos assim. Tu colocou um menino na escola para ele estudar o ano inteiro. Chegou ao final do ano, o menino reprovou, bomba. O que você diz para ele? Você perdeu um ano inteiro. Eu joguei dinheiro fora. Quanto que eu gastei? É exatamente isso quando nós desencarnamos, que voltamos para o mundo espiritual. Aí a misericórdia das Nações da Guarda dizer: tu perdeste a tua vida inteira. Tu não foste para lá para criar castelo, nem para brincar de romance, mulher. Para brigar com ninguém, tu foi para lá para evoluir. O que tu fizer? Tu perdeu a tua vida. Por isso é que Jesus... Então, a pessoa que quer salvar a vida terrena, ela perde as coisas, as sensações. Vamos pegar a grande alma, Chico Xavier. Era escrivão, secretário. Precisava se manter, o saláriozinho dele. Não teve filhos, porque o comprometimento dele era outro. Quando se tem filho, a responsabilidade é outra. A missão você escolheu, cumpre-se o dever. Mas ele não tinha filho, a missão dele era outra. Trabalhava até 5 horas e à noite, de noite, o trabalho. E era madrugada dentro. Ele não ficava, porque amanhã de manhã tem que acordar cedo. 3 horas da manhã ele atendendo gente. 4 horas da manhã ele atendendo gente. Ia para casa, veio dormir 1 hora, acordava às 6, tomava um cafezinho dele. Todo aquele que quiser salvar a própria vida dormindo a noite inteira, perderá. Todo aquele que quer salvar a própria vida para ter muito dinheiro, perderá. Todo aquele que quiser salvar a própria vida repousando bastante, perderá. Todo aquele que quiser viver só para sua famíliazinha, perderá. O que eu poderia conquistar em uma encarnação, às vezes eu levo milênios. Uma coisa que eu poderia resolver em uma, eu levo milênios. Por isso é que diz o Livro dos Espíritos: Deus ama da mesma forma o filho que acertou desde o início, daquele filho que errou bastante e depois acertou, mais ou menos isso. Ele disse sim, da mesma forma, com a diferença que para um os sofrimentos será a eternidade.
O que um aprendeu logo, resolveu e cresceu, o outro vai passar uma eternidade sofrendo, até aprender. O que nós temos que entender é que existe livre-arbítrio. Quando você fala cada um, é isso mesmo. Deus não está com a corda no pescoço exigindo de nós atitudes. Ele mandou Cristo mandou primeiro os profetas, depois ele próprio veio e mostrou a realidade da vida. O que nós terráqueos temos que enfiar na nossa cabecinha é que nós valorizamos muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E o que ele está dizendo? Todo aquele que quiser me seguir vai ter que tomar sua cruz e me seguir. E vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que negar a si mesmo. Quando você fala do nosso irmão, fala da Conceição, eu não sou parâmetro para ninguém. O que eu estou fazendo não é certo não. Por isso que eu cito Paulo, por isso que eu cito Madre Teresa, por isso que eu vou citar Francisco Cândido Xavier, porque essas pessoas são parâmetros de pessoas que negaram, eu estou pegando Cristo, que negaram a si mesmo, tomaram a cruz e seguiram. E esse povo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, esse povo não tem que, Bezerra de Menezes, não tem mais que reencarnar na Terra. Pode até encarnar, mas em planetas melhores. Esse tipo de lição aqui, essa liçãozinha que a gente faz, medíocre, isso não é mais para eles não. Você está entendendo? Então eu não posso pegar, parâmetros são esses. São essas grandes almas que vêm para a Terra como estrela para nos mostrar o que é o Evangelho na prática. E outros tantos que a gente desconhece. O que nós temos que entender, e outros tantos que nós, exatamente, os anônimos, né? Que quase sempre estão nos interiores, em lugares muito simples, não é verdade? Agradecendo mesmo com as dificuldades. Então, o que nós temos que entender é, eu posso até não fazer, mas eu tenho que entender o que está escrito aqui. Então, o nosso papel aqui é vamos entender a missão, sem colocar panos quentes. Não vou justificar, não vou. Eu tenho que entender o que é isso aqui. Entendi. Se eu vou fazer ou não, isso aí a responsabilidade já não é minha. É de cada um de nós. Mas que vale a pena? Agora lembra sempre disso, que essa nossa fala, que é sua, que é minha, que é de todos nós, quando nós falamos, nós ainda estamos muito materializados, nós ainda não somos eles, que fique bem claro que não somos, não porque não chegou o tempo, mas porque ainda não fizemos o tempo. Quem sabe faz a hora. Entendeu? Por quê? Porque senão nós vamos ficar sempre, Osa, nessa justificativa. Só que essa nossa justificativa, gente, já está há milênios. Essa nossa lutinha de vidinha, de títulozinho, de saláriozinho, isso aí já vem, ó. A gente basta pegar a obra 2000 anos. O povo brigando lá para ter cargos. Brigando por dinheiro, por salário, isso aí tá. E pode ver que a nossa luta é para ter, não é para ter dinheiro, não, é para ter dinheiro. A gente não quer ganhar, a gente quer ganhar. Vamos mais um tiquinho? Só Mateus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Encontrará a vida. Essa vida com V maiúsculo. A verdadeira vida. Isso quem fala é Jesus, gente. Porquanto, que benefício terá o homem? Olha, gente, isso aqui é fantástico. Se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda. Fulano está morando numa mansão. Uma mansão. Não pagou os impostos, não deu a César o que é de César, roubou funcionário, assinaturas que não deveria ter sido feita, e uma série de coisitas para construir aquela fortuna toda. Perdeu a alma, perdeu a encarnação dele. O livro dos Espíritos, os Espíritos são muito duros na resposta. Mas eles dizem categoricamente, toda fortuna foi sobre o sacrifício de muitos.
alguém saiu perdendo nisso. Para você acumular tanto, alguém saiu perdendo. Porque você imagina, você tem uma empresa, você quer, se você vê que está dando muito lucro, tem alguém trabalhando contigo, às vezes um grupo muito grande, mas tu quer só para ti, e tu paga aquilo ali. É aquilo que eu sempre costumo dizer, gente, no nosso país, existe uma coisa chamada salário mínimo, que o mínimo que você pode pagar por um ser humano trabalhar o mês inteiro é R$ 937, ainda tem o desconto dos impostos, que deve ficar uns 800 e pouco. É o mínimo. Ninguém está dizendo que você é obrigado a pagar o mínimo, mas o que eles fazem? Só pagam. Então, de certa forma, isso já nos mostra os sacrifícios de alguns para você poder ter acumulado uma fortuna inteira, que tu vais morrer, vai ficar e vai ver os teus filhos se matando. O caixão está descendo, já estão discutindo como é que vai ser essa parte dura. Contrata pessoas para trabalhar. Não, é um trabalho, tem um nomezinho quando o governo faz isso? Temporário. É um temporário de 5, 6 anos. Põe a pessoa para fora, ela sai sem absolutamente nenhum direito. O governo pode fazer, a prefeitura pode fazer. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não existe isso. Tu não pode contratar um funcionário avulso por 30 dias. Então, ou seja, gente, quando nós começamos a fazer isso é um dos pontos, a gente acaba perdendo a própria alma. Você quer ganhar o mundo, mas perde a própria alma. Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações. Amém, vos digo que existem alguns dos que estão de pé aqui, porque isso é Jesus falando, estão de pé aqui, junto conosco, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Trocando em miúdos, vão ter que reencarnar muito, porque eles só vão à morte. O que é a morte aí? Eu só morro a morte trocando aqui em miúdo, enquanto eu tiver que reencarnar, eu não estou morto para a terra. Eu terei que voltar. Então muitos aqui não irão morrer até que o Cristo retorne nele, na atitude dele. O Cristo retornou para Saulo de Tarso. Veio em sua glória, acompanhado dos seus anjos. Paulo de Tarso. Para a terra ele morreu. Paulo não precisa mais reencarnar na terra. Gente, a vida é muito séria. É muito mais do que a gente possa imaginar. E a gente tem que levar isso aqui com essa seriedade, sabe? A gente tem que acordar para isso. Isso aqui não é um conto de fadas, não é um romance. Não é brincadeira, não. E tudo isso que a gente estuda, isso é autêntico. Isso é real. A pergunta deve ser feita: se eu pegar minha vida hoje, eu, Conceição, hoje, voltar 3, 4 anos atrás e pegar uma Conceição de 4 anos atrás, eu estou do mesmo jeito? Eu não mudei nada? Nós temos que fazer essa avaliação. Se nós continuamos ainda do mesmo jeito, gente, nós estamos perdendo a nossa vida. Nós temos que mudar. Nós temos que pegar todas essas lições e colocar em prática lá fora. Senão isso não vale. Marcos, vamos lá, Jesus diante do Sinédrio. Vou ler todo, aí não está todo, tá? E conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e reúnem-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe, isso foi no momento da prisão. O sacerdote aí é Caifás. Até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquecendo-se junto ao fogo. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus, para o condenarem à morte.
mas não o encontraram, pois muitos testemunhavam falsamente contra ele. E lembra que tem um mandamento no decálogo para que não levantasse falso testemunho, não desse falso testemunho. Mas os testemunhos não eram iguais. Levantando-se alguns, testemunhavam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizendo: eu destruirei este santuário feito por mãos humanas e edificarei outro, não feito por mãos humanas, em 3 dias. Ele fala. Eles pegavam tudo ao pé da letra. E nem assim o testemunho deles era igual. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, interrogou a Jesus, dizendo: não responde nada ao que estes testemunhos contra ti? Ele silenciava e não respondeu nada. Novamente o sumo sacerdote o interrogava e diz a ele: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens do céu. Jesus está citando o Antigo Testamento, se apresentando como Messias para Caifás. O sumo sacerdote, num ato de protesto, eles rasgam a roupa. Você vê muito isso na obra Paulo Estevão. Quando Paulo ia falar, alguns judeus, da ira, rasgavam as roupas. Né? Não sei se eu estou irado nesse momento, que essa pessoa está levantando um falso testemunho. Né? Como que aquele homem poderia ser o Messias, o carpinteiro? Rasgando, o sumo sacerdote, rasgando suas túnicas, diz: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes blasfêmia? Que vos parece? Todos eles o condenaram a ser culpado de morte. E alguns começaram a cuspir em Jesus, a cobrir o seu rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhes: profetiza. Os servidores também o tomaram com bofetadas. E o Cristo estava fazendo a vontade de Deus, ao ponto de se entregar a ser crucificado. Toma sua cruz. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o comentário de Kardec. Então, já vamos envolver todos nós. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu e nos dá de reunirmos-nos em Seu nome, de nos reunirmos com os amigos espirituais, de recebermos todas essas intuições. E são lições grandiosas, Jesus. São lições de gente grande. E que nós ainda temos muita dificuldade para viver. Mas no dia a dia, nós te rogamos que nos ajude. Nos ajude a lembrar do que estudamos hoje. E entender que te seguir é tomar a nossa cruz e firmar o nosso passo em tua direção. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade maravilhosa dado a cada um de nós.